começamos, semana anterior, a estudar a carta aos Hebreus. Fomos do versículo 1 até o versículo 4, que é a introdução. Hoje nós pretendemos ir do versículo 5 até o versículo 14. Ele vai começar a tratar alguns dos assuntos que costumo trazer como título geral da carta aos Hebreus. Uma ideia geral do que ela propõe fazer é a superioridade de Cristo. Ele vai mostrar a superioridade de Cristo em relação a diversos elementos aí. Hoje, o 5 ao 14, seria a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Hebreus 1, de 5 a 14. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Pois qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o seu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual o manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os seus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui, e te agradecemos pela tua palavra linda, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra, nos auxilie e fale aos nossos corações a mensagem que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Então, Hebreus aqui, a partir do versículo 5, ele vai nos mostrar a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Qual a importância disso aqui? Como nós falamos anteriormente, a carta aos Hebreus, apesar de não aparecer o nome hebreu na carta, mas pelo seu conteúdo, por isso o título foi dado, percebe-se que ele foi escrito especialmente para judeus convertidos ao cristianismo. Então nós temos judeus, alguns estudiosos vão levantar por conta de alguns assuntos que são abordados aqui, que não são diretamente assuntos para todo mundo, mas tem uma especialização no que é falado. Então, por conta da linguagem, não só judeus, mas descendentes de sacerdotes que se converteram à fé do cristianismo. Em alguns assuntos dão bem a entender isso. Por isso, quando o Hebreus é escrito, ele é escrito para poder trazer esse pessoal do judaísmo, do entendimento, do templo, do sacerdócio, e eles entenderem que tudo isso era a sombra do que haveria de vir. Então, quando nós lemos hoje a carta aos Hebreus, nós vamos interpretá-la, serve para nós, para entendermos esta supremacia de Cristo sobre tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós fazemos. Talvez você possa pensar: não, mas nós não pensamos mais como judeus para ser lembrado das coisas do Velho Testamento e como elas mudaram. Mas hoje, apesar de nós não vivermos naquela mesma época, com esse mesmo princípio do Antigo Testamento aflorado na nossa mente, muitas pessoas ainda têm voltado tanto para entendimentos e figuras do Antigo Testamento, como têm criado outras figuras semelhantes e tentado introduzir isso no cristianismo no nosso tempo. Ou você nunca viu aqui no vídeo de hoje, está muito fácil, no YouTube você vê igrejas pelo Brasil todo, e aí tem uma lá em determinado lugar, você vai ver lá
menorá, né? Já viu aquele candelabro de 7 pontas que é lá do templo? A menorá. Aí você tem lá, tem réplicas, né? Eu já vi púlpitos que são réplicas assim da menorá, eles acham lindo. Ou igrejas que fazem seus propósitos lá, suas campanhas com a réplica da Arca da Aliança. Ou às vezes ficam trazendo alguns costumes, ou querem celebrar a Páscoa, dizendo isso, então fazendo alguma alusão. Aí vamos celebrar lá da história de Jericó. Uma vez eu vi um pastor que, pregando sobre a história de Jericó, ele levantou um muro sobre o púlpito da igreja, né, colocou uns tapumes e tudo, colocou um muro, né, com massa fraca e tal, para no meio do negócio, quando ele falasse que a muralha fosse cair, o pessoal foi lá e empurrou, e aqueles blocos todos pencaram na frente da igreja. Isso são figuras do Velho Testamento, que muitas vezes nós trazemos. Mas além das figuras do Velho Testamento, nós criamos as nossas próprias figuras, que muitas vezes nós substituímos pelo entendimento do Evangelho. Há muitos cristãos, servos de Deus, que têm ido pelo caminho enganoso e ficam atribuindo o poder do Espírito Santo a meros sentimentos, a ficar atribuindo a função do Espírito Santo a acontecimentos dentro da igreja, como se o Espírito Santo fosse limitado a ficar só reproduzindo sempre a mesma coisa. É o tipo das pessoas que falam que só tem o Espírito Santo quem fala em línguas. Se eu não sentir um arrepio, não tem presença do Espírito. É o tipo de gente que usa aqueles entonações de voz, assopro, música, e tantas outras coisas para poder chamar, para poder despertar o sentimento das pessoas. E nisso eles traduzem como se fosse uma manifestação do Espírito Santo. São figuras semelhantes às figuras que o autor de Hebreus combate ali com os judeus do primeiro século. A figura dos anjos era central aqui nos judeus, porque os judeus eles tinham muito uma história paralela. Talvez 50% ou mais, eu arrisco até 70%, 80%, daquilo que como cristão a gente ouve falar sobre anjos, são informações que não vêm da Bíblia. O que nós temos na Bíblia é muito pouco, são alguns poucos detalhes, mas o pessoal traz muita informação que são extra-bíblicos, e grande parte dessa informação vem dos costumes judaicos. São chamados palavras rabínicas. São rabinos antigos que falavam coisas, são tradições passadas de boca a boca. Só que são tradições dos judeus, mas estas mesmas tradições elas não entraram no cânon bíblico. Então o pessoal traz uma série de coisas, e os anjos são uma coisa dessas. Porque os judeus eles tinham muito pensamento. O anjo é uma figura mitológica, muito forte. Por exemplo, os rabinos judeus eles consideravam que os anjos foi que entregaram a lei. Já viu a história lá em Êxodo, Moisés sobe no Monte Sinai, e a história é que Deus entrega as tábuas dos 10 mandamentos, as primeiras 2 pedras, já escritas para Moisés. E aí eles dizem que escritas pelo dedo de Deus. As letras já vieram impressas na pedra, que são aquelas que Moisés tem que chegar lá e ele, quando ele vê o povo bezerro de ouro, ele quebra eles. Os pedacinhos eles vão pegar para colocar na Arca da Aliança. Mas no pensamento judeu, o texto bíblico ele só fala que Deus entregou a Moisés as tábuas. Mas para os judeus, os rabinos ensinavam que os anjos vieram trazendo nas mãos as tábuas de Deus, e entregaram a Moisés. Eles falam, a lei foi entregue por meio de anjos. Isso é tão enredado que o próprio apóstolo Paulo ele vai colocar isso nos seus escritos também no Novo Testamento. Então são coisas que vêm muito da tradição. Então o anjo é uma figura muito forte. Agora o grande problema é quando a gente começa a querer adorar a figura ao invés de adorar o Criador. E a gente pode ver que os judeus eles corriam muito esse risco. Um exemplo forte é quando nós lemos Apocalipse. E lá, quando João está vendo todas as visões, e um anjo aparece, e ele de repente se ajoelha dentro do anjo, e o anjo tem que falar, opa, não faça isso. Eu sou conservo dele, adoro somente a Deus. Então João quase que ele vai adorando o anjo. João estava tendo a revelação direta de Deus, apóstolo, último apóstolo vivo, com toda a experiência, mas mesmo assim, ele vai se ajoelhando dentro do anjo. Então a gente vê como os judeus, eles tinham a figura do anjo como uma figura muito poderosa, e às vezes até ultrapassava o necessário. Então o autor de Hebreus já começa no primeiro capítulo, trazendo essa figura mostrando que Cristo é superior aos
nesse texto do capítulo 1, ele vai trazer aí pelo menos 7 citações. A gente não vai ver todas elas, mas algumas principais são citações do Antigo Testamento que falam sobre a questão da superioridade de Cristo aos anjos. A gente começa lá no versículo 5, nós lemos na introdução o Salmo 2. O Salmo 2, no versículo 7, ele vai falar justamente sobre isso. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então o Salmo 2,7 ele vai trazer essas palavras, não exatamente, o autor ali vai trazer o sentido do texto, mas nós podemos encontrar no Salmo 2,7 que nós lemos no começo: Tu és o meu filho. E aí, o argumento do autor é justamente: Deus nunca chamou anjo de filho. Então o filho ele tem uma exclusividade. A segunda citação, ainda no versículo 5, é a última linha, quando depois que ele fala: e outra vez, aí tem, e outra vez, 2 pontos, eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Aqui ele vai estar citando para nós 2 Samuel 7,14. 2 Samuel 7,14 diz o seguinte: eu lhe serei por pai, ele me será por filho, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Então, a primeira parte do versículo é exatamente a mesma: eu lhe serei por pai, ele me será por filho. O que é que tem esses textos aqui, esses 2 primeiros, que mostram a filiação de Jesus, mostrando que ele é da mesma qualidade, da mesma evidência do pai ali? O que é que eles têm em comum? São 2 textos diferentes, mas esses textos são citados, a gente já pega aqui nos primeiros, os próprios judeus reconheciam como textos messiânicos. Lá o Salmo 2 nós lemos só do versículo 6 para frente, mas se você for lá nos primeiros versículos, você vai ver que a referência do Salmo 2 ela é totalmente messiânica. Você está fácil na sua Bíblia? Volta lá para o Salmo 2. O Salmo 2, o versículo de número 2. Tem uma palavra aí que nos mostra isso. Os judeus eles faziam leitura na sinagoga do Salmo 2 como Salmo messiânico. Salmo 2, versículo 2 diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa palavra aqui é a identificação mais evidente do Salmo, além do que a gente entende nos textos, do que daquilo que era falado, mas o ungido do Senhor. Esse era um dos outros títulos que era dado ao Messias: o ungido do Senhor, o Cristo, o Filho do Homem, são títulos messiânicos no Antigo Testamento. Então, primeiro ele vai dizer: olha, Jesus é Filho de Deus. Não que isso precisasse ser ensinado como uma doutrina completamente nova para aqueles cristãos hebreus. Eles sabiam disso. A grande questão aqui, e que influencia para nós hoje, é que não basta a gente saber que Jesus é o Filho de Deus. A questão é: o jeito que eu vivo, como eu adoro, como eu presto meu culto, eu estou tratando Jesus como Filho de Deus? E era o que estava acontecendo ali entre os hebreus, e por isso o autor ele vem chamando a atenção, dizendo: ele é o Filho. Eles sabiam disso. Ele faz as 2 citações. Por isso aqui ele cita o Antigo Testamento, que eram judeus, e ele vai falar de Jesus como Filho de Deus. Então, primeiro, ele é o Filho. Só aí, o Filho tem primazia, o Filho está à frente, o Filho vem primeiro. Então, primeiro vem o Filho. A gente vê que muitas vezes nós batemos de frente com alguns outros grupos ditos cristãos, mas que no nosso entendimento são classificação como seitas, e até outros que se dizem a única igreja, mas quando a gente vai ver os princípios que identificam uma seita segundo o cristianismo, também eles estão, quer colocar alguém na frente do Filho. Às vezes, a gente como cristão evangélico, é muito rápido em falar: porque os católicos vão lá nos santos, não sei o quê, mas tem muito
cristão muito evangélico e até pentecostal e de linhas mais assim, que às vezes colocam outras figuras na frente do filho, né? Porque eu me lembro no tempo de seminário, tinha um colega de sala que ele era, se não me engano, de Naí, e estudava lá em Brasília, ele trabalhava em Brasília, mas veio de lá para fazer o seminário e começou a trabalhar ali também. E ele era um sujeito que era muito engraçado, a gente sempre se reunia antes de começar a aula, tinha aquele momento que a gente ficava conversando, aquele bate-papo. E era um sujeito, como ele era de fora, ele não era membro de uma igreja ali de Brasília, quando ele não voltava para a cidade dele, no final de semana, ele ficava em Brasília, ele procurava algum lugar para ir, alguma igreja para ir. E ele não era aquele sujeito que procurava assim, ele ia nas igrejas presbiterianas ali também, mas ele tratava como uma pesquisa de campo, então ele arrumava as igrejas pentecostais para ir, e depois ele chegava, geralmente na segunda-feira, contando história do que ele tinha visto no final de semana. E um dia ele chegou, falando: não, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe qual a nova moda que o pessoal está inventando. Agora a moda é possessão angelical. O pessoal estava, não tem aquele pessoal que o cara vai pregar e diz que o Espírito Santo está me revelando, e tinha gente já dizendo assim, diz que o sujeito estava lá na frente e ele imitava assim, morria de rir. Ele dizia que o sujeito estava lá na frente pregando, daqui a pouco ele fazia assim, e abria assim o olho e começava a falar: aqui quem está falando é Gabriel. E começava a falar um monte de coisas. Então, o meio que queria uma ação do Espírito Santo, muitas vezes ele pega outras figuras. Para quê? Uma novidade, para poder chamar a atenção das pessoas. Então, nisso a gente vê que é uma tendência a nos assemelharmos, não talvez no mesmo sentido que os judeus eles tinham com os anjos, mas se nós não tivermos cuidado, acabamos colocando na nossa vivência figuras à semelhança do que os judeus faziam com os anjos, e essas figuras acabam tomando preeminência, estão na frente. A gente fala mais deles do que fala de Cristo. E eu costumo falar, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o próprio Evangelho ele pode correr o risco de fazer uma inversão na economia da Trindade. Economia da Trindade é um termo teológico que a gente fala que é a divisão das funções da Trindade. Não quer dizer que um seja maior ou menor, mas na divisão da função, a função do Espírito Santo é mostrar o Filho. Jesus fala: eu vou enviar um Consolador, e ele não falará de si mesmo, mas vai falar para vocês tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, o Espírito Santo ele vem para mostrar a palavra do Filho e não a si mesmo. Isso são as palavras do próprio Cristo nos Evangelhos. Mas tem muitas igrejas que colocam o Espírito Santo à frente e se esquecem do Filho. E a nossa adoração ela tem que estar centrada no Filho, porque sem o Filho nós não chegamos a Deus, porque Ele é que é o mediador. Então, primeiro, Ele é o Filho, Ele é primogênito, primazia. No mesmo versículo 6 ele diz: primogênito do mundo. Ele é o primogênito. Então, primeiro em Cristo. Então, as duas citações são disso. Segundo, aqui, versículo 6, a segunda parte, ele traz uma outra fala, uma outra citação: e todos os anjos de Deus o adorem. Ele vem aqui citando para nós, lá Deuteronômio 32, 43, e o Salmo 97, 9. Os comentaristas vão dizer que é a combinação das duas coisas. Louvai as nações do teu povo, porque Deus julgará o sangue dos teus servos. Lá no Salmo 97 ele vai trazer a questão dos anjos adorarem a Deus. Então, ele vai citar aí tanto Deuteronômio 32, 43, como o Salmo 97, 7. Talvez você não consiga ver com clareza algumas vezes, porque alguns desses textos eles são versões diferentes, tem coisas que são citadas, e os comentaristas vão dizer que ele cita, são textos da chamada Septuaginta, que era a tradução grega do Antigo Testamento, feita em Alexandria. Quando nós vamos ver, a nossa Bíblia hoje ela é traduzida pela versão hebraica diretamente, não pela Septuaginta. Então, algumas palavras elas mudam um pouco. Então, se a gente não tiver uma pesquisa exata lá no grego, a gente não vai encontrar muita equivalência ou vai confundir-se na equivalência. Mas a central é a adoração. Ele vai colocar no versículo 6 que os anjos adoram ao Filho. Então, os anjos eles não são adorados,
mas os anjos adoram ao Filho. É sem dúvida que o menor adora o maior, não é? O menor cultua o maior. Então, se os anjos adoram ao Filho, por que eu deveria adorar os anjos? Se a palavra diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E ainda o versículo 7, e ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labaredas de fogo. Ele coloca os anjos em posição de servos. Aqui, na segunda metade do versículo 7, ele está citando para nós o Salmo 104, versículo 4. Ele vai falar no Salmo 104, 4, isso na nossa versão: faz a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Os anjos são como forças da natureza, o que ele compara aqui. Eles servem a um Deus único. O anjo, ele vem, Deus manda vir fazer alguma coisa, ele vem, faz e retorna a Deus. Se é para destruir alguma coisa, ele vem, destrói e retorna a Deus. Ele não questiona. Ele não vai tentar entender o que acontece. Ele não vai se envolver. Ele simplesmente vai obedecer. São criaturas obedientes. É a ponto que no Novo Testamento alguns textos citam uma comparação entre nós e os anjos, porque nós somos inferiores em poder aos anjos, em capacidade, mas nós temos coisas que os anjos não têm. Deus nos concedeu uma imagem e semelhança que os anjos não têm. Por isso até tem texto que fala: fizeste por um pouco superior aos anjos. Isso não está falando de Cristo, está falando do crente, do servo de Cristo, né? Os anjos chegam para João em Apocalipse e dizem: eu sou um bom servo, quer dizer, eu sirvo junto com você. Eu não estou acima, eu sirvo ao seu lado, sou um bom servo teu. Então, os anjos, eles adoram a Deus e eles honram a Deus através de seus feitos. O que é exigido, a vontade de Deus, é feita por eles sem questionamento e sem procurar nada. E aí é que vem mostrar. Nós precisamos também observar aquilo que o autor de Hebreus chama a atenção dos hebreus, dos cristãos hebreus, que os anjos, eles são poderosos, mas eles não devem ocupar o lugar da nossa atenção. Eu chamo quantas pessoas, quantos crentes, muitas vezes vivem tempo estudando, lendo coisas, querendo aprender, dizendo: não, eu tenho que aprender sobre os anjos, aprender sobre os anjos. O que a gente tem que saber sobre os anjos é aquilo que está na palavra de Deus. Saber sobre os anjos não vai alterar nada a minha adoração, mas vai alterar o meu tempo. Quantas pessoas têm se perdido nisso? E aí, não só os anjos, trazendo para os nossos dias hoje, o que chama a atenção do crente hoje? São revelações diferentes. Então, tem aquela pessoa que aparece dizendo: não, é porque eu morri, eu fui no céu e voltei, e eu vou contar para vocês aqui o que aconteceu lá. Aí tem uns que dizem: não, foi no inferno não sei quantas vezes, e aí vem contar tudinho que tem lá no inferno. Aí tem outro que aparece, porque uma vez teve uma pessoa que eu conheci, o pessoal contava que ele dizia que ele tinha visão de anjos. Aí ele viu o anjo vinha contar para ele alguma coisa. Esse tipo de revelação ele bate diretamente com aquilo que o autor de Deus está trazendo para nós. Eles são servos. Se alguma mensagem foi entregue pela vontade de Deus. Quando Gabriel foi lá falar com Zacarias e Isabel, depois foi falar com Maria, foi falar com José, foi ele entregar a mensagem de Deus. Não era ele que era importante, mas a mensagem que ele entrega, o Deus que ele serve é importante. Então o anjo adora, o anjo serve. Eles são forças da natureza, vamos dizer assim, sem tirar a personalidade, porque são seres também como nós, mas eles são forças poderosas que têm um objetivo firme e sincero e vão obedecer diretamente a Deus. Eles são mensageiros que vão pensar se vão entregar a mensagem ou se não. Se Deus dá uma mensagem que é para destruir, ele não vai questionar se deve ou se não deve. O anjo ele simplesmente entrega. Então não tem por que eu ficar procurando saber o que é que o anjo acha, como é que ele se comporta.
Se eu entender quem é o Senhor dele, eu vou entender todas as suas ações. E é por isso que o autor de Hebreus vai fazendo essas citações, trazendo para nós aí. Os anjos, eles são ministros, labaredas de fogo. O termo ministro ele é muito distorcido hoje. Porque hoje, quando a gente fala de ministro, às vezes é um termo assim mais, como é que eu posso dizer? Não seria pomposo, mas uma linguagem mais formal para falar a respeito do pastor, por exemplo. Fulano é ministro. Ministro parece uma coisa assim muito, como é que eu poderia dizer? Uma coisa muito assim, um cargo muito pomposo, né? Porque de vez em quando a gente não vê lá o pessoal falar dos ministros lá do STF, os ministros do governo, como se fosse uma coisa de alta monta. Só que o termo ministro significa servo. O ministro é aquele que executa o que é mandado. Então, quando a gente fala de um pastor que ele é ministro do Evangelho, não é que ele é importante, é que aquilo que ele faz, o que ele tem que fazer, o que ele tem que falar, o que ele tem que ensinar é o Evangelho, porque ele é ministro do Evangelho, é um sinal de pertencimento. Então, o ministro de governo ele pertence ao governo, o ministro da justiça ele pertence à justiça e não ao contrário, porque muitas vezes é o que acontece no nosso país. As pessoas acostumaram a confundir a autoridade com o portador da autoridade. Então, os anjos, eles adoram a Deus. Os anjos, eles são forças de Deus para cumprir sua missão. Em versículos 8, 9, vão trazer a outra citação aí no final do versículo 9. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Os anjos, eles adoram a Deus, e eles são como labaredas de fogo e ventos, né? São coisas que passam, executam e terminam, mas o trono do Filho de Deus é para sempre. Ele vai continuar, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. O cetro é o sinal do poder do reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Aqui, essa citação, eu nem anotei ela aqui, mas quando ele fala do óleo da alegria, ele vai lembrar lá de Isaías 61, né? Mas a citação que ele faz principal aqui é do Salmo 45, versículos 6 e 7. Lá no Salmo 45 ele diz assim: o teu trono, Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Aí bem semelhante ao que nós lemos. Então, o Filho, ele está no trono, ele é o rei da justiça. Então, não só ele é o Filho de Deus, não só ele é o objeto da adoração e também o comandante dos anjos, mas ele é que tem o governo nas suas mãos. Ele tem todo o poder nas suas mãos. Então, quem está governando o mundo? Jesus Cristo. Ele é o governante sobre todas as coisas. Nós buscamos o reino dele, e assim ele deve governar também as nossas vidas. Então, as nossas vidas não são governadas por anjos. As nossas vidas não devem ser governadas por homens. As nossas vidas, elas não devem ser governadas pelos nossos próprios desejos do coração. Mas Cristo, ele é o rei. Então, quando ele vai falar de só dos anjos, ele faz aquilo que Deus manda. Mas Cristo é que governa sobre nós, né? E mais ainda, já passar para o próximo aqui, no versículo 10. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Aí vai nos lembrar lá do Salmo 102, dos versículos 25 ao versículo 27. Os anjos, eles vivem eternamente, mas eles foram criados por Deus. Eles tiveram novo tempo, antes de tudo, em que os anjos não existiam. Então os anjos, eles permanecem eternamente,
mas eles não existem desde a eternidade. Mas o Filho não. O Filho, ele existe desde a eternidade. João vai usar isso lá em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E no Salmo 102, versículos 25 a 27, diz assim: remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como uma roupa, os mudarás e serão mudados. Tu, porém, é sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O Filho, ele é eterno como o Pai, eternamente gerado do Pai. Assim os nossos catecismos e confissões eles definem o Filho. O Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito procede do Pai e do Filho. Assim está na definição da Trindade. Ele vai mostrar que tudo passa, mas o Filho não passa. A gente pode até olhar para o tempo antigo, olhar para os montes, né? Pensar, não, os montes, olha, essa pedra está aqui há não sei quantos milhões de anos. Eu venho numa cidade que tem bem no meio da cidade um morro de pedra calcária, né? Depois Jesus da Lapa. Quando fala lá no meio da cidade onde tem o santuário, não tem terra. A terra tem um pouquinho, mas é tudo pedra, sabe? Tipo pedra ardosa. E numa face assim que dá para o rio, tem uma grande pedra que ela fica encostada no paredão. E você olha aqui, é como se ela tivesse colado e caiu e ficou encostada ali. Mas o tamanho da pedra é que se ela caísse, ela ocupava esse tamanho aqui todinho, que não cabia ainda. Ela não cabia aqui a sua altura. Uma grossura assim, que daria com certeza para chegar até o teto do mar, é muito grande. Eu me lembro uma vez, uma pessoa falando, olha aquela pedra ali, você imagina o barulho que esse negócio fez quando ele caiu. A pessoa pensa, mas daí o outro vira, mas isso aí tem muito tempo, isso aí tem milhões e milhões de anos. Para a gente que vive ali desde pequeno, aquela pedra sempre esteve ali. E quem olha vai dizer, não, ela vai sempre estar ali. Porque parece que esse tipo de formação da terra, ele é como se fosse permanente. Só que houve um tempo em que não estava ali. Houve um tempo em que foi diferente. E é isso que o salmista do Salmo 102 ele dá a entender. Que apesar de parecer na eternidade, mas o mundo ele passa. Né? Quando ele fala assim, tu os enrolarás. Lá em Apocalipse ele usa esse termo enrolar para dizer que quando Jesus voltar, os céus enrolarão como um pergaminho. É a ideia daquilo que parece eterno, mas que tem um fim. Né? Apocalipse ele fala do fim das coisas. As estrelas caem do céu. E quando o mundo é mundo, as estrelas estão lá. As pessoas sempre olharam e sempre encontraram com ela no mesmo lugar e ela não muda de lugar. Mas a palavra diz que as estrelas não são permanentes. Assim ele mostra que toda a parte da criação, inclusive os anjos, não são eternos, mas o Filho é eterno. Então o Filho ele governa, o Filho ele não tem começo nem fim. Ele é eternamente. Aqui no simplificar, nós temos um retorno àquilo que foi falado por Deus a Moisés. Quando Moisés perguntou, Senhor, quem eu vou dizer que me mandou? Quando o povo perguntar. E Deus disse para Moisés, diga que o eu sou. A gente lê isso aqui porque a gente está acostumado com a Bíblia. Agora pense raciocinando filosoficamente. O que é que significa eu sou? A gente olha só como um título, mas tem um significado profundo. Quando fala eu sou, é meio que uma abreviação daquele que era, que é e que é. Só que o eu sou é mais preciso, porque Deus é, Ele não vai ser, Ele é. Deus não foi, Ele é. E o que Ele é, Ele sempre é. Porque Ele é eterno, está sempre no presente. Então, lá no começo dos tempos, Deus já era. Com o passar do tempo, Ele continua sendo. Hoje Ele é e vai continuar sendo no futuro. Então, quando Ele fala eu sou, Ele está dizendo que Ele está num ponto em que não há mudança para Ele. Ele é eterno. Então, Cristo é eterno, mas os anjos não são eternos. Isso vale aqui para a gente pensar. Se eu falar para um judeu que estava acostumado com a velha dispensação, que ele achava ali, estava apegado com o templo, estava apegado com os sacrifícios, estava
pregado com o sacerdócio e tudo aquilo para adorar a Deus, isso aqui é uma deixa do que o autor está dando, que vai tratar mais na frente, de que as coisas antigas passaram. Então agora já não tinha mais lugar para sacrifício, já não tinha mais lugar para o sacerdócio, da forma como era, já não tinha mais lugar para o templo, porque tudo foi consumado em Cristo. Então aquelas coisas perderam o propósito de ser. E assim a gente olha nos nossos dias hoje também. Deus é eterno, Ele permanece. A gente não pode achar que aquilo que a gente tem, que a gente vive, é eterno. Hoje nós estamos sentados aqui no salão confortável, nos bancos acolchoados, com ar-condicionado, para ouvir a palavra de Deus. Mas se a gente voltasse 40, 50 anos atrás, não era assim que a igreja se reunia. Aí você imagina, se você falasse há 50 anos atrás que deveria acolchoar os bancos da igreja para a gente ficar mais confortável, tinha crente que ia zombar de você. Vai dizer que você é muito mole, não aguenta nem ficar 2 horas sentado no banco para poder ouvir a palavra de Deus, já está querendo moleza. Mas isso mudou. Hoje a gente, quando pode, busca o conforto. É errado? Não, é a gente entender. O importante é quem eu estou buscando. Só que do mesmo jeito nós somos tentados aquilo que nós estamos acostumados com a nossa adoração a Deus, muitas vezes tratar como se fosse permanente. Muitas vezes eu já vi pessoas, crentes, descredibilizando os outros cristãos, porque eles não faziam exatamente do jeito que ele fazia. Mas para mim o pior é quando as pessoas continuam fazendo as coisas sem saber por que eles fazem. Deus é eterno, os nossos modos de funcionar não. Todas as coisas vão passar. Esse tempo, esse salão, a nossa própria geração, tudo vai passar. Mas Deus permanece eternamente. Né? E por fim, os versículos 13 e 14, a última citação nossa aí. Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés? Né? Aí ele está citando diretamente o Salmo 110:1. Mesma coisa: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo da estrada dos meus pés. Então, a vitória era como o rei naquele tempo, quando ele vencia, era comum os reis vencidos eles serem obrigados a se deitar no chão, e como um ato simbólico, o rei ele vinha e colocava o pé sobre o pescoço do rei vencido no chão. Ali era um ato de humilhação, dizendo: você foi derrotado. E o rei derrotado, ele se submetia à humilhação, porque se ele não se submetesse, ele seria morto. Então, quando ele fala aqui, ele está mostrando que Cristo ele é o rei que vai derrotar todos os inimigos. Nos evangelhos ele vai dizer que Cristo ele vai vencer todos os inimigos, e o último inimigo a ser vencido é a morte. Então Cristo ele é vitorioso, ele não só é eterno, mas ele vai vencer. Aí uma coisa que eu gosto muito de lembrar: nós como cristãos, a gente tem que entender e tem que ter convicção daquilo que nós falamos e pregamos como cristãos, porque o nosso Senhor ele é vitorioso, não importa o que aconteça, Ele vai vencer. Os inimigos, eles podem tentar calar o povo de Deus, mas eles não conseguem calar o Evangelho. Eles podem calar pregadores, eles podem até conseguir calar alguns cristãos, mas o Evangelho ele nunca vai ser calado. Por quê? Porque o Senhor do Evangelho ele é vitorioso. Todos os inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Né? Então, a palavra vai dizer que tudo vai se sujeitar a Cristo, até que ele se sujeita ao Deus Pai. No versículo 14, ele vai concluir o texto, pegando aí, dizendo: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Lembra, ele está falando dos anjos. Diz: qual dos anjos ele diz: até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos pés? Nenhum. As perguntas aqui elas são retóricas a maioria das vezes. Ele espera aqui uma resposta positiva ou uma resposta negativa. A resposta já está implícita. Ele nunca disse: nenhum anjo tem essa posição.
mas os anjos são espíritos ministradores, ministradores. Então, eles estão a serviço, eles não vão vencer. A própria palavra, não vou me recordar agora, não vem à mente agora, o texto, não lembro a referência, que ela fala que o próprio arcanjo Miguel, ele não repreendeu Satanás, mas disse: o Senhor te repreende. Então os anjos, eles vão lutar. Lá nos últimos dias, diferente do pensamento do povo que Jesus vai chegar lá e brigar com Satanás, a palavra diz que vai ser dada a ordem, o arcanjo Miguel vai pegar o diabo e amarrar ele e jogar no lado. Só que não é Miguel que vence, é Deus que vence. Os anjos são ministradores, eles estão ali a serviço. Assim como os soldados, eles batalhavam, mas a vitória era do rei. O rei pisava no pescoço para dizer que ele era vitorioso sobre aquilo. Só que por que aquele homem estava deitado? Porque os soldados deitaram ele ali, mas os soldados estavam a serviço do rei. Esse era o entendimento. Quando trazido Cristo, colocando essa posição, quer dizer que todos nós estamos a serviço de Cristo. Qualquer vitória é vitória de Cristo, e os anjos, eles não têm poder de terem vitórias próprias, mas todas as suas vitórias são de Cristo, porque eles são espíritos ministradores. Assim, aqui do versículo 5 até o versículo 14, o autor de Hebreus, ele vai chamar a atenção aqui: Cristo é superior aos anjos, e os anjos, eles servem como paráfrase para nós hoje entendemos que Cristo é o ponto central de tudo aquilo que nós vivemos. Ele é Filho de Deus, Ele é que é adorado, Ele é que governa sobre nós, Ele é que é eterno, infinito, Ele é que vai ser vitorioso sobre todas as coisas, e é Ele que nós temos que servir. Então, semelhantemente, contextualizando para nós, seja os anjos, conforme os judeus faziam, ou qualquer outra coisa que possa se representar no nosso meio, nós não podemos deixar que isso se ou que nossa adoração fique dividida, ou que nossa atenção seja dada a outro além de Cristo. E no tempo atual, há muitos cristãos que têm dado sua atenção não para Cristo, mas para seus ministros. Ou quantas vezes não parece pessoal, o homem de Deus, porque o fulano ora é curado, porque a palavra que o fulano prega. Há muita exaltação, essa exaltação é o tipo de exaltação que derruba os servos de Deus, porque todos nós somos ministros. Como ministro, a gente faz aquilo que é mandado, mas qualquer glória vem a Cristo. Se aí pregando alguém se converte, a glória não é nossa, a glória é de Cristo. Se no nosso testemunho alguém se aproxima do Evangelho, aí sim a glória não é nossa, a glória é de Cristo. Se eu ajudo, se eu auxilio, se eu treino, se eu ensino, tudo isso é para a glória